Olá, tudo bem? Eu sou a Cíntia Pulit, eu sou nutricionista e eu quero te ajudar a ser a sua melhor versão, com muita saúde, disposição e energia. Quero que você goste muito da estética que você vê no espelho, quero que você se sinta bem na sua casa, é tudo que eu mais quero, combinado? Bom, seguinte, vamos conversar sobre os lanchinhos, né? Muitas pessoas têm dúvida do que comer entre as refeições, né? O que é uma opção boa de lanchinho? Vamos conversar sobre eles. A partir de 2005, a gente começou a comer mais frequente, porque a qualidade da alimentação, ela caiu. E aí, com isso, a fome, ela fica mais frequente, né? A gente sente mais fome rapidamente. E aí, por muitas mudanças ao longo da nossa alimentação, isso foi se tornando comum, comer frequente. Porém, na nossa natureza, a gente sempre comeu de forma espaçada. Até porque na natureza não tem ampla variedade, a gente não teria lanchinho a todo momento, nem conveniência, comida em cada esquina, supermercado, dispensas lotadas. Na natureza existia todo o movimento de caçar, pescar, coletar. Não é à toa que a gente evoluiu realizando as refeições mais espaçadamente. Porque quando a gente achava o alimento, não tinha essa de comer pouco. A gente comia bastante até se satisfazer, porque depois a gente não sabia exatamente quando iria ter a caça, a pesca, a coleta novamente, né? Então, na nossa natureza, a gente come com fome e aí a gente vai até o alimento. Então, imagina só, com fome, a gente teria um tipo de exercício, um movimento para achar esse alimento. Na hora do banquete, a gente comeria um tanto bom. E aí, alimentado, concorda comigo que a gente fica preguiçoso? Aí a gente daria uma descansada, ficaria embaixo de uma árvore. E olha só que teria invernos rigorosos, né? Invernos rigorosos, época de estiagem. Ou seja, a gordura no nosso corpo, essa gordura subcutânea que o corpo acumula como fonte de energia, como forma de energia, ela tá aqui por uma função. Ela é o backup, ela é a reserva, né? Ela não tá aqui à toa. Ela tá aqui porque ao longo da evolução, ao longo de 2 milhões de anos, energia era raro de ser encontrado. Era difícil. Não é à toa que a gente iria nas partes mais gordas das carnes, né? Da caça, da pesca, para garantir uma boa ingestão de proteína com energia também. Então, como a energia ao longo da evolução ela era escassa, né, o corpo ele armazenou como fonte de energia, como forma de energia embaixo da pele, porque nos momentos de estiagem, de inverno rigoroso, a gente sobreviveria da energia que está acumulada embaixo da pele. Ok, só que isso no período paleolítico, né, que é o maior período que a gente evoluiu aqui na Terra, comendo o que a natureza oferece. Caça, pesca, coleta. Com a agricultura, a proporção de proteína para energia ficou proporcional, porque começou o cultivo dos grãos, né? O cultivo de amido também, porque as plantas armazenam carboidrato na forma de amido, né? Na sua estrutura. Então a gente começou a domesticar as plantas, cultivar o amido e aí comer mais os grãos, né? Isso contribuiu também para aumentar a população, sim, tá? Só que depois da Revolução Industrial, que foi onde a indústria entrou, a gente começou a fazer farináceos, farinha com os grãos, né? Refinar a cana, refinar a beterraba, e aí com isso o açúcar, que é a glicose com a frutose, né? A gente começou a ter essa concentração de energia. E não só isso, com a Revolução Industrial, com o medo precipitado da gordura natural dos alimentos, a gente começou a comer gordura industrial, gordura inflamatória, óleo de soja, óleo de milho. E aí, olha só, a nossa natureza ela foi programada para se alimentar de um jeito. E agora tá de ponta cabeça. A gente está cada vez mais desconectado com a alimentação que a gente evoluiu para seguir. Vê se não faz sentido no ponto de vista evolutivo. Tudo que a gente consome
É farinha, é açúcar, é óleo vegetal, né? A maioria das pessoas. Gente, foi a minha cachorra, terrível. Eu fechei a porta, mas ela tá brincando e ela bateu na porta. Então assim, a gente vem comendo muito industrializado e a qualidade nutricional caiu muito. A proteína na alimentação, que é muito importante, nós somos feitos de proteína, foi diluída. E com isso, muito mais fome, muito mais fome. Então comer a mais está sendo consequência de uma alimentação pouco nutritiva. Tanto que, quando eu priorizo os nutrientes na minha alimentação, quando eu como mais proteína, comer menos é simplesmente consequência de uma alimentação nutritiva. Então, comer a mais é compensatório, mas a causa é energia vazia, que não supre as necessidades do corpo. E aí, contando isso pra você, eu quero que você pense, será que na natureza teria lanchinho? Será que teria essa de comer lanchinho? Posso encontrar lá um pé de manga, um pé de maçã, comer castanha e tal, mas a gente não comeria nem pouco, seria até uma refeição no caso. Então, antes de 2005, a tendência era café da manhã, almoço e janta. Refeições maiores, bem definidas, sentando à mesa. Depois de 2005, né, quando a gente começou a demonizar a gordura, não que a gente começou em 2005, né, mas principalmente, né, evitando tudo que é gordura. A indústria é muita gente boa fazendo as bolachinhas integrais, as torradas integrais, o iogurte desnatado, tudo sem gordura. A gente começou a comer muito carboidrato. E qual é a consequência de comer muito carboidrato? Se você não sabe, carboidratos são os doces, né, e o amido. O amido é encontrado nas farinhas, farinha de arroz, farinha de trigo, tapioca, também na mandioca, nos grãos, certo? Então o amido ele não é doce. E aí tem, né, o açúcar, que já é um carboidrato doce, como mel, né, as sobremesas, sucos de fruta, refrigerante, enfim, açúcar mascavo, demerara. E aí o que acontece? Todo carboidrato vai ser digerido e vai elevar açúcar no sangue. Quando não eleva a glicose no sangue é porque é frutose e aí vai ser metabolizada direto no fígado, que também é ruim. Mas elevou o açúcar no sangue, dá prazer no cérebro, dá mesmo. Ativa regiões igual droga. Só que esse açúcar aumentado no sangue é tóxico. Aí o pâncreas produz insulina, tira esse açúcar do sangue e coloca na célula. Com isso eu tenho um rebote de energia na glicemia sanguínea. Glicemia sanguínea, açúcar no sangue, tá? E aí, tendo esse rebote, eu tenho tontura, dor de cabeça, fraqueza, eu fico com mais desejo de comer carboidrato, eu fico com mais fome. Então esse rebote só aconteceu depois de ter elevado super esse açúcar no sangue. Porque sem elevar não tem rebote. E o rebote é só consequência de ter elevado. Por isso que a tendência é estabilizar melhor o açúcar no sangue. Por isso que eu volto a dizer, obesidade não tem como questão principal ser um paradigma calórico. É um problema hormonal. Comer a mais é simplesmente consequência de um desbalanço hormonal. O obeso ele não é obeso porque come demais. Ele come demais porque está engordando. Por que ele está engordando? Porque ele tem liberação de insulina excessiva, que é um hormônio que sequestra energia do sistema e coloca ali para reserva. Coloca na musculatura. Só que o glicogênio, que é a forma como nós mamíferos armazenamos glicose, é limitado. Transborda, o fígado transforma em gordura. Então assim, olha só, né? O obeso, ele tem bastante energia, só que ele não consegue acessar, porque a insulina não deixa. E ele fica morrendo de fome, né? Porque a insulina tá trancando a reserva, e aí o cérebro acha que não tem energia, ele fica pedindo. E principalmente por essa oscilação no açúcar no sangue. Então olha só, sabe? Esse lance de ficar comendo bolachinha e barrinha de cereal, não que olha só, não vai precisar de lanchinho. Mas se for fazer lanchinho, vamos comer comida de verdade, tá? Mas eu tenho certeza que a tendência é, melhorando a qualidade da alimentação, você vai precisar menos de lanchinho, certo? Mas no início, a gente vai ajustando o qualitativo, né? Então, se for para fazer lanchinho, que coma comida de verdade. E não bolacha integral, e não barrinha de cereal, e não iogurte zero. Porque desnatar o leite, tirar a gordura do leite, é sumir com as vitaminas dele, A, D e K. A natureza sempre entregou o leite integral. A gente mama leite integral, é o primeiro alimento que a gente consome, certo? Então assim, ó, nutrição é bem detalhada, realmente é.
Então, assim, eu recebo muitas mensagens, né, no Instagram, no Face, perguntando, Nutri, eu posso comer tal coisa? Nutri, eu preciso de tal coisa? Nutri, eu posso comer 2 ovos? E assim, a resposta é, cara, se é um alimento que favorece a saúde, como o ovo, por exemplo, eu falo, olha, tem grandes chances que você possa. Mas entender se precisa vai depender da logística de todo o dia da alimentação, de todo o contexto da alimentação. Então, assim, para responder se há necessidade de lanchinho ou não, é preciso entender qual que é o seu objetivo. Você prefere comer mais espaçado e comer volume maior? Porque se for o seu caso como é o meu, talvez o lanchinho vai ser dispensável. E aí quando for comer, você vai comer um pratão de comida? Não, eu prefiro comer mais frequente quando comer menor volume, né? Talvez uma pessoa que fez bariátrica e não consegue comer tanto volume de uma vez? É uma possibilidade. Mas novamente, se for fazer lanchinho, não que precise, vamos realizar de comida de verdade? Vamos comer o certo, né? E aí, só para dar uma recapitulada, comida de verdade, gente, tá na natureza. É as periferias do supermercado. Não tem código de barra, não tem lista de ingrediente. Comida é feita dela mesma. Castanha é feito de castanha. Ovo é feito de ovo. Tomate é feito de tomate. Azeitona é feito de azeitona. Coco é feito de coco. Então, assim, se for para escolher um lanchinho, se você tem o objetivo de emagrecimento, eu prefiro que seja um lanchinho que estabilize melhor esse açúcar no sangue. Justamente para não acontecer o rebote no açúcar no sangue e te deixar com mais fome. Eu vejo que tem muitas pessoas que acabam comendo fruta, né, de lanchinho, só que comer fruta de barriga vazia mexe com o açúcar no sangue, eleva a glicemia, depois tem rebote e a pessoa fica com mais fome. E é por isso que muitas pessoas falam, mas comer uma maçã me dá ainda mais fome. É, exatamente, isso acontece mesmo. É igual beber álcool de barriga vazia, sobe rápido. Agora, se você bebe álcool junto da refeição ou pós-refeição, esse álcool já vai ser metabolizado lentamente. Por isso que muitas vezes eu prefiro colocar o carbo do bem, frutas, raízes ou até grão, né, dependendo da saúde metabólica da pessoa, junto da refeição. Porque assim vai ter proteína, assim vai ter gordura e a velocidade que eleva o açúcar no sangue vai mais devagar, vai liberando aos poucos. Mas no final das contas, eu tô sempre mais preocupada com a carga final que absorve de carboidrato, tá? Porque carga glicêmica é a carga final que absorve de carboidrato no final das contas. Índice glicêmico é a velocidade que esse açúcar eleva no sangue, é a rapidez que esse açúcar eleva no sangue, tá? Só que assim, por exemplo, o agave, né, que tem bastante frutose, o índice glicêmico nem é tão alto porque boa parte fica direto no fígado, porque é frutose. Então, o índice glicêmico muitas vezes é cilada, tá? Então, olha só, o que eu quero que você entenda? Que se for para fazer um lanchinho, então de repente a gente pode colocar um iogurte junto, ou de repente junto com a fruta, né? Ou de repente eu prefiro que você se guarda para comer a fruta de sobremesa e deixar um lanchinho com castanha, com azeitona, tomatinho, cereja com ovo codorna, ovo de codorna, de repente as barrinhas de proteína. Tem industrializados do bem, tem industrializados melhores. Por isso que é muito, muito, muito importante você aprender também a ler rótulo, identificar os possíveis nomes de açúcar, entender que quão mais extensa for essa lista, pior é. Então é melhor uma lista curta, que não tem óleo de soja, óleo de milho, óleo inflamatório, tá? Então assim, dá para escolher uma barrinha de proteína. Hoje tem muitas opções no mercado, que é iogurte natural sem açúcar, até enriquecido com proteína do soro do leite, muitas vezes, que é o whey protein, ou até um whey protein limpo, né, que não tem açúcar na sua composição, que a lista seja curta. Coco, morango, de repente até uma pasta de amendoim, uma pasta de castanha, só que é importante ter maturidade, né, com essas pastinhas, porque elas são calóricas, né, são gostosas demais, principalmente se misturar a pasta de amendoim com docinho, com adoçante, gente, que delícia. É a mesma coisa o docinho do whey protein com uma nata, cara, eu amo. Mas, esporadicamente, de vez em quando, uma receitinha low carb, de repente fazer um bulletproof coffee,
quer colocar um óleo de coco no café, uma gordurinha no café, entendeu? Então, assim, esses exemplos de lanchinho que eu tô te passando é caso haja necessidade, caso você queira, caso você esteja começando, e principalmente se você quer emagrecer. Porque a gente tá preferindo comer a proteína, né? E os alimentos que têm mais concentração de proteína, carne, ovos principalmente, e os laticínios, né? Tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso de laticínio, certo? Ou a gordura natural. Então, comer um queijinho desidratado, um chips de coco, ou até abacate com sal, eu adoro. Que mais? Salame de vez em quando, sabe? Então, fazer o melhor que consegue na medida que dá. Azeitona, também gosto muito. Um chocolatinho amargo, rico em 70%, 80%, 85%. Quanto mais rico em cacau, menos açúcar tem. Então a tendência é essa. Principalmente se você, né, quer baixar a insulina, destravar a queima de gordura. Se você já está metabolizando mal carboidrato, né, no caso de diabético, quem tem síndrome do ovário policístico, ou até hipertensão, gordura no fígado, tá? E aí dá para até comer uma fruta de repente, né? Mas como eu te disse, vai depender da logística da sua alimentação, da sua dieta, como ela tá montada. Porque o nosso resultado, ele tem a ver com tudo que a gente faz, né? Com todo o contexto. Não é uma refeição que vai estar totalmente, que vai trazer totalmente resultado, né? Tem refeição que ajuda, tem refeição que não ajuda, mas tudo depende do somatório, né? Do somatório que eu faço, tá? Até dá para usar uma fruta, né? Então, assim, só tem que incluir no cálculo, no consentimento que, cara, vai estar somando energia, tá? E muitas vezes na montagem do doce é melhor comer uma fatia de melancia, uma fatia de melão, pegar uma banana, amassar com canela, de repente pegar essa banana, né? Misturar com um pouquinho de pá de amendoim. É que essa combinação de carbo com gordurinha às vezes fica perigosa, sabe? Porque fica muito gostosa. Perigosa sim, quero que você esteja atenta, tá? Mas assim, vai evitando pacotes, bolachinhas, barrinha de cereal, né? Tem gente que acha que tá arrasando na barrinha de cereal. Mas o que essas barrinhas de cereais são? Nada mais do que açúcar e cereal, né? Fonte de carboidrato, tá? Então, para emagrecer, eu preciso deixar a insulina mais baixa para destravar a queima de gordura. Porque com insulina alta eu vou impedir queima de gordura, vou impedir lipólise e queima de gordura, favoreço a entrada de energia na célula. Então é bons níveis de insulina e eu preciso naturalmente acabar comendo menos. Por isso que escolher algo que vai te deixar saciada é inteligente, para que no final das contas você consiga comer menos sem forçar, certo? Mas se você tá querendo ganhar massa, se você tá saudável, se você não quer emagrecer, cara, dá pra comer fruta. Eu não quero que você fique com medo da fruta. Eu quero que você entenda que para as pessoas que já estão com metabolismo prejudicado, fazer uma restrição um pouco maior de fruta doce vai ser interessante. Porque na natureza, gente, a gente também não encontraria tanta fruta assim, frutas grandes, frutas tão doces. Eu entendo, mas é o açúcar natural da fruta. Eu sei. Só que se você abusar, começar a fazer muita salada de fruta, achar que fruta é à vontade, principalmente as frutas doces, ou até ficar fazendo suco de fruta, tem muita gente que se engana, né? Ah, mas é suco 100% uva, suco 100% laranja. Eu entendo, mas é o açúcar realmente da fruta, tá? E o problema é o processamento, né? Quanto mais concentrado, quanto mais processado, vai estar concentrado de açúcar. Então uma coisa é de repente mascar o bagaço da cana, a outra é ficar tomando garapa, eu já tô concentrando. A outra é o refino que começa a complicar demais, né? Então quanto mais processado, quanto mais refinado, muito mais prazeroso. E a gente tem que tomar cuidado porque nesses industrializados eles não estão só lotados de açúcar, a Pandora. Eles não estão tão lotados de açúcar, né? Tipo só do doce. Tem a farinha ali também, tem os farináceos, certo? E aí, olha só, também tem a gordura junto, né? Que é o que dá o croque-croque. Bolacha recheada, cookie amanteigados e salgados. Então, isso fica gostoso demais. É o carboidrato unido com a gordura, né? Porque se tiver o carbo sozinho, por exemplo, a pipoca sem a gordurinha, a gente não perde a mão com tanta facilidade. Porque ela nem é tão saborosa assim sozinha. Agora, a pipoca com a manteiga,
com um baconzinho feito num azeite, feito numa gordurinha e salgada, pode perceber que a gente come muito mais, né? Da mesma forma como, por exemplo, ovos. Eu não vou perder a mão com ovos, mas se eu misturar esses ovos com, de repente, leite condensado e fazer pudim, fica delicioso, a gente perde a mão. Então, o que atrapalha muito na dieta ocidental é essa combinação de farinha, de açúcar com gordura, né? E muitas vezes sal também, que aí deixa o paladar, né, tipo, totalmente dessensibilizado, né? Traz muito prazer pra gente, são preparações muito gostosas, só que acaba que são energia vazia, são pouco nutritivos, certo? Então, assim, não que você vai precisar de lanchinho, mas caso você queira, e mesmo que quem tá em ganho de massa, não precisa ficar calculando a dieta de 70% de carboidrato. Cara, talvez considerar o carboidrato em horários estratégicos vai ser interessante. Mas eu não costumo mais calcular da forma que eu aprendi na pós de nutrição esportiva. Que lá é carbo, 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 né? Hoje eu entendo que ter flexibilidade metabólica, ensinar o corpo a também contar com a gordura como fonte de energia, é muito benéfico, é muito bem-vindo. Então, assim, dá pra quem tá em ganho de massa, né? Eu preciso até comer mais proteína, né? Ter mais a entrada de proteína do que degradação e ter mais síntese de proteína do que degradação. Lógico, eu preciso do estímulo, né? Antes do estímulo nada acontece, então pra musculatura crescer, antes de tudo, estímulo, a proteína aumentada e energia aumentada. E aí você pode brincar, colocar um tanto de gordura, um tanto de carboidrato, colocar os dois, tá? Você não precisa ficar só usando carbo, 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 certo? E a gente voltando para nossa natureza, eu tenho certeza que o nosso corpo ele vai respondendo. Como eu vejo no meu dia a dia, como eu vejo no que eu venho estudando, todas as doenças da modernidade é culpa da refinaria do açúcar, né? Então assim, não teria pacotes enlatados, caixinhas, né? A Bisa não comeria de 3 em 3 horas, ela não comia de 3 em 3 horas. Há 100 anos atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, era uma refeição no dia, 2 refeições no dia. E você vai me falar que o corpo humano ele não tá programado para seguir dessa forma? Para pensar. Eu gosto muito, muito mesmo de trabalhar com essa questão evolutiva. Porque em biológica só faz sentido que tiver o ponto de vista evolutivo. Não tem jeito, tá? E as pessoas vêm cada vez mais danificando o seu metabolismo, comendo demais carboidrato. E não precisa ser assim. E a natureza não, mas a indústria é muito gente boa, né? Ah, você vai levar bife no meio da tarde? Você vai levar ovo? E sem contar que quando eu como proteína adequadamente, a fome ela demora a surgir, né? Demora mesmo. Mas assim, ó, vamos dizer que você precisa de um lanchinho. Ah, eu vou comer um tomate? Dá pra gente levar um tomate, né? Eu lembro que uma paciente me contou que ela foi numa reunião na Europa e tinha pro lanchinho ali as arvorezinhas de brócolis. Então, muito é da cultura, muito é do quanto o sujeito tá aceitando, né, as mudanças, enfim, de realizar testes e tentar um novo, de se abrir para novas possibilidades, mas a indústria, ela facilitou. Você sente mais fome? Ah, então eu vou te dar a bolachinha, eu vou te dar uma biscoitinha, eu vou te dar, de repente, a barrinha de cereal. É uma excelente sacada. Só que tudo que a gente precisa agora é resgatar essa alimentação natural. E, gente, eu tô falando, assim, do cenário perfeito. Eu sei como a vida é real, eu sei que de vez em quando vai rolar uma exceção, mas é importante a gente cuidar da nossa regra alimentar. Cuidar daquilo que a gente mais pratica, sabe? E a cada escolha, a gente está alimentando ou a saúde ou a doença. Então, que a gente alimente muito mais a saúde. A saúde. E aí, a dica básica que eu quero te dar, que é um ponto muito importante, é um honrar simples. É honrar simples. Né? Comer mais carnes, ovos, legumes, castanhas, frutas, os laticínios integrais. Não tem por que ter medo da gordura natural dos alimentos. Não tem nenhum estudo experimental ali que tá condenando a gordura, né? Onde não tenha erro, sabe? Onde não tenha variáveis interferindo. Então é importante você abrir a cabeça, né? Estudar. De repente, se você se interessar, né? Ler livros do assunto. Gordura Sem Medo, da Nina Teicholz. É Gordura Sem Medo? É isso mesmo. Gordura Sem Medo, da Nina Teicholz.
Emagreça sem fome, acho que é do Dr. David Ludwig, acho que é isso. Dieta da mente, Dr. David Perlmutter. Então, abre a cabeça, vá testando. E sim, de repente dá pra levar uma pururuca de lanchinho. E não é maravilhoso? Gente, nós estamos equipados para lidar com colesterol. A gente está equipado para lidar com a gordura. Só que dizer isso não é a mesma coisa que quantidades ilimitadas estão à vontade. Não, também não é assim, entendeu? Mas não tem por que a gente ficar com medo de comer uma carninha que tem um pouco de gordura, de cozinhar numa manteiga, de ter que jogar gema. Eu já joguei muita gema fora, aquilo não é vida, tá? Então, com uma alimentação barata, acessível, né, descomplicada e saborosa, a gente consegue ir mudando os hábitos e sustentando com o estilo de vida. E o corpo responde, e a gente passa a estar no controle. Porque é isso, né? Quanto mais a gente consome farinha, açúcar, produto industrializado, a gente vai se desconectando da gente mesmo. Porque essas coisas foram feitas para viciar. Então eu vejo que por muito tempo te ensinaram errado, sabe? E a indústria lucra muito com isso. Então, se você quiser fazer lanchinho, caso precise, coma comida de verdade. De repente até uma fruta, começa assim, mas comida, tá? Coma um queijinho, uma pururuca, uma azeitona, um chip de coco, um moranguinho, de repente um abacate com sal, uns ovos mexidos, de repente um chocolatinho amargo mais rico em cacau, sabe? Depois, também há uma possibilidade de não precisar fazer lanchinho. Tá sem fome? Simplesmente respeita a ausência de fome. Você não é obrigada a comer sem fome. Isso é um mito muito grande, que se não comer o metabolismo vai desacelerar. Não é verdade. Não tem nenhuma ciência que embasa essa afirmação. Experimenta no seu corpo. E para muitas pessoas ansiosas, sabe? Cara, ficar pensando no horário para comer deixa a pessoa super, sabe, focada naquilo, só pensando na comida. E aí quando ela vai comer, ela pode comer 2 castanhas, ou ela pode comer uma maçã. Ai, gente, isso não é vida. Eu não sei você, mas quando eu pego pra comer, eu gosto de comer bem. Pra sumir com a minha fome e ficar saciada por horas, sabe? Então vá testando essas possibilidades de caprichar mais nas refeições principais. Não tem que comer menos, gente. Tem que comer certo. Coma melhor. Comer menos vai ser consequência da qualidade na sua alimentação, de comer mais proteína. Capricha nos alimentos mais nutritivos do planeta Terra, carnes de todos os tipos, a carne que cabe no teu bolso, a carne que te apetece, a carne que dá certo pra você, quantos ovos precisar. Tá tudo muito invertido. E hoje a gente tem que falar sobre o que é comida. Cara, se a gente fosse na natureza, leão vai comer carne, a vaca vai comer capim. E nós? Nós comemos os dois, bichos e plantas. Esse é o nosso metabolismo. Nosso metabolismo é onívoro. Nós somos programados para lidar com a gordura. A gordura nunca fez mal. Se fizesse mal, a gente estaria extinto. Não tô dizendo que você não possa comer carboidrato, mas, cara, não precisa ficar se entupindo, sabe? Comendo tanto carboidrato assim. Isso só dá certo por um tempo pro atleta que treina muito, é jovem, tá ainda saudável, mas ele se lesiona, machuca e fica sem treinar, ele engorda tão rápido. Nossa, o que aconteceu, né? Ou senão ele se lesiona, ele fica diabético, ele começa a ter complicações, ele fica com gordura no fígado, com hipertensão. Então para pensar, abre a cabeça, volta para a alimentação que a gente nunca deveria ter saído. Essa é a minha principal missão, trazer liberdade alimentar para as pessoas. Por isso que eu cruzo tanto o conteúdo nutricional quanto o conteúdo comportamental também. Porque não é só sobre sobre proibição. É sobre responsabilidade, é sobre cuidado, é sobre consciência, é sobre conhecimento, é sobre dar esse trunfo na sua mão para que você decida a sua vida, para que você seja o protagonista da sua vida. Então eu quero ajudar você a alcançar os seus resultados comendo comida de verdade, de uma forma simples, gostosa, acessível e que você sustente, que você saia do efeito sanfona. Meu maior público são mulheres que vivem o efeito sanfona assim demais. Cara, os pensamentos estão distorcidos. Então assim, pega esse conhecimento que eu te passei e tenta fazer o seu melhor. Deu uma deslizadinha, abriu uma exceção, não paralisa não, gata. Isso vai acontecer, tá tudo bem. A minha missão principal é te fornecer, te ajudar a ter liberdade alimentar. Autonomia de escolha, sabe? Isso não tem preço.
Combinado? Então assim, caso queira um lanchinho, comida de verdade. Azeitona, ovo de codorna, pururuca, morango, uma fruta, um queijinho. Não precisa. Respeita a ausência de fome. Respeita a ausência de fome. Jejum natural é a forma como a gente evoluiu também e o nosso corpo tá equipado para espaçar os momentos de alimentação. Combinado? Muito obrigada. Se esse conteúdo foi válido para você, se você conseguiu aprender qualquer coisa comigo, me ajuda a entregar conhecimento de qualidade para mais pessoas. A minha missão é levar saúde para as pessoas, oferecendo comida de verdade, ensinando elas a voltarem a se conectar consigo. Então compartilha com as amigas, compartilha com a mames, com as irmãs, e é isso, certo? Vamos nos unir para que pessoas possam cada vez mais ajudar as pessoas e a gente possa recuperar a saúde que está tão debilitada na atualidade. Se você gostou, deixe o seu comentário, me diga se você gostou, sugira um tema para mim, me conta, tá? Me conta seu relato, me conta suas experiências, eu vou adorar saber. Afinal, eu estou estudando e você testando o que eu ensino é uma forma de validar que realmente é eficiente, funciona e é tão simples e saboroso e possível. Muito obrigada! Até o próximo vídeo!